Olá, pessoal. Meu nome é Priscila Anderson, sou professora de vocês de ciência. Estou retornando agora da minha licença maternidade e estamos todos aqui para aprender juntos, né? A estar nesse novo modelo de sala de aula. Um recadinho antes da gente iniciar a nossa aula. Todas as postagens, dúvidas, anseios, atividades avaliativas serão postadas todas dentro do Classroom, tá? Não vai ser nada mais vai ser aceito no via WhatsApp ou e-mail. Por isso, a importância de vocês estarem presentes no horário da aula agendada, porque naquele momento o professor está presente ali para tirar as dúvidas de vocês durante todo aquele período. Fora daquele período, vocês podem deixar a dúvida de vocês e assim que possível o professor pode responder, ok? Vamos iniciar a nossa aula. Então, a nossa aula é uma revisão dos conceitos que já foram trabalhados. Tudo aquilo que já foi trabalhado com vocês com folhinha, eu vou revisar com vocês, tá? Pessoalmente não, né? Mas através dos vídeos aí, ok? Então vamos lá falar um pouquinho de organização da vida. Antes de falar da organização da vida, vamos falar da ecologia, né? Vamos conceituar o que é ecologia. Ecologia é o estudo da casa. Quando eu falo em casa, eu estou falando do meio ambiente. Eu tenho certeza que vocês aí, quando falam em meio ambiente, estão pensando nessas imagens aí que vocês estão vendo, não é verdade? É uma floresta, né? Uma mata, um rio, né? Mas o meio ambiente, ele também, como mostra ali nas outras duas imagens, ele pode ser um ambiente artificial, né? Pode ser um grande centro urbano, pode ser a minha casa, algo construído pelo homem, porque é o ambiente onde eu estou, é o ambiente onde eu, organismo vivo, estou interagindo, tá? Então, isso é ecologia, é o estudo da casa, é o estudo do meio ambiente, é a relação dos seres vivos com esse meio ambiente, resumidamente. Então vamos lá em organização da vida. Vocês trabalharam lá no 8º ano na organização da vida do micro, que é o átomo, até chegar então no macro, que ali no caso seria o organismo representado ali para aquele lobinho guará. Então vamos lá, vamos relembrar. O átomo, menor partícula indivisível de uma matéria, tá? Conjunto de átomos, ele vai formar a molécula. As moléculas, então, elas vão se interagir e vão formar as organelas. As organelas, ela tem uma função, elas são que nem órgãos, né? A função delas é deixar a célula em homeostase, é deixar a célula bem. Só que elas, o conjunto de células vão formar, o conjunto de organelas vão formar as células. Essas células também ela tem função. Cada tipo de célula tem sua função. Célula nervosa, célula respiratória, célula renal. Essas células, elas vão se unir e vão formar tecidos. Esses tecidos vão se unir e formar então órgãos. Os órgãos se unem e formam então os sistemas. Esse conjunto de sistemas vão formar o organismo. Tá aí o que vocês aprenderam até então. Só que agora o nosso foco de estudo é trabalhar com esse organismo, mas é a interação desse organismo com o meio ambiente. Né? Esse organismo ele não vive sozinho, ele vive em conjunto. Então, a gente vai ver outros níveis dentro da organização da vida, que é a população, que é a comunidade, o ecossistema e a biosfera. Vamos começar com o primeiro nível, a partir dos organismos, claro, né? Ali, o que é a definição do organismo? O organismo nada mais é do que a espécie, né? Grupos de indivíduos que têm a capacidade de conviverem juntos, de se reproduzir e, além de reproduzir, tem que gerar descendente fértil, né? Espécies que se reproduzem, mas não geram descendentes férteis, opa, não pode ser considerado espécie, está errado, tá? Então, a espécie é indivíduos que possuem maior grau de semelhança e capacidade reprodutiva, gerando descendentes férteis, como ali no caso dos leões. Próximo nível. O nível, ele sempre a gente trabalhou ali no 8º ano, né? E a revisãozinha ali, vocês viram que o nível sempre é formado pelo nível anterior. Então, o nível anterior eu falei de espécies, então a população é formada pelo conjunto de espécies, tá? Então, população é um conjunto de indivíduos de mesma espécie que convivem no mesmo ambiente, no mesmo período de tempo, como a gente pode ver ali o cardume de peixes, que todos estão convivendo ali naquela mesma região daquele recife de coral, ok? No mesmo período de tempo. Depois nós temos a comunidade. O que é a comunidade? É o conjunto de populações, né? O que é população? Conjuntos de espécies. Então eu tenho ali, ó, espécies diferentes. Então eu tenho o conjunto de populações, né, de espécies ali diferentes, convivendo no mesmo espaço, interagindo, né, entre si.
como a gente pode ver ali, a populações de zebras, populações de girafas, a populações ali das vegetações, tá? Todas elas estão interagindo, né, entre si, convivendo no mesmo espaço. O próximo é o ecossistema. O que é o ecossistema? O ecossistema, então, é o conjunto de todas essas comunidades, tá? Que vão interagir com o meio ambiente. Então, o ecossistema é a união de fatores bióticos e abióticos, é a relação desses dois fatores. O que é o fator biótico? É tudo aquilo que tem vida. Então, a gente vai olhar ali na imagem. O que é que tem vida ali? É a vegetação, né? Nós temos ali a girafa, nós temos o elefante. E o que é o fator abiótico na imagem? É tudo aquilo que não tem vida. Então, ali é a luz, disponibilidade de água, são os minerais presentes naquele solo, né? O próprio solo, tá? Então, fatores bióticos são os organismos vivos e os fatores abióticos, eles estão relacionados, então, a clima, a disponibilidade de água, a questão de relevo, tá? É tudo aquilo que não tem vida, tá? Então, ecossistema é a relação de fatores bióticos com os fatores abióticos. É como o organismo, ele se relaciona, né, entre si e com o meio em que ele vive. Apta, né? Então, ali a gente encerrou os níveis de organização. Desculpa, não encerramos, para aí, faltou um. Vamos pular aqui um slide. Vamos tentar voltar, né? Para aí que o computadorzinho aqui tá danado. Vamos tentar. Opa, passou demais. Que coisinha, né, gente? Então, vamos lá. Vamos ver se ele vai... foi. Demorou, mas foi. Depois a gente fala ali do hábitat. Biosfera, o último nível, gente. Então, a gente estava falando de ecossistema. Pulamos agora para a biosfera. Biosfera, ela vai ser formada do quê? No nível anterior. Vai ser formada do ecossistema. Vários ecossistemas vão constituir a biosfera, que nada mais é do que o nosso planeta, tá? Por que o planeta Terra está sendo mostrado dessa forma? O planeta Terra ele está sendo mostrado dessa forma para provar para vocês que o nosso planeta ele é redondo. Mas quando a gente fala que ele é redondo, ele não é aquele círculo perfeito, tá? Ele tem um relevo. Esse relevo é diferente de região para região, então ele tem determinadas deformidades. Óbvio que essa imagem não é uma imagem real de satélite, é uma imagem, é uma representação gráfica, tá? Então é só para definir para vocês. Então, o nosso planeta ele é redondo, tá? Só que com algumas deformidades devido ao relevo. Agora sim, terminamos então a organização da vida e vamos ver então os outros conceitos da ecologia. O anterior, tá? Estava falando sobre o hábitat, né? O que é o hábitat? Tinha aquela imagem, vamos ver se vai chegar a passar. Tá trancando aqui. O hábitat, então, nada mais é do que o ambiente onde o animal vive. Seria um endereço, tá? Então, por exemplo, o leão vai viver na savana, a onça-pintada vai viver na floresta amazônica, na Mata Atlântica, tá? Então, hábitat nada mais é do que um endereço. Nicho ecológico, aí que o slide não quis sair de jeito nenhum. O nicho ecológico se refere à função que esse animal desempenha no ambiente, tá? Então, no caso ali, eu tenho a abelha, qual é a função dela? Polinizadora. Eu tenho bactérias e fungo, qual vai ser a função? Decomposição da matéria orgânica. Eu tenho o leão, qual é a função do leão? Ele é um predador, ele controla os outros animais do nível abaixo lá da sua cadeia alimentar, tá? Então, apta seria o endereço, nicho seria a profissão do animal, ok? Vamos passar para o próximo. E temos o bioma. O que é o bioma? O bioma, então, aqui a gente tem um mapa mundi, né? E vocês podem ver depois ali com calma os vários tipos de bioma que tem. O bioma são grandes áreas regionais onde nós vamos ter determinados tipos de espécies, tanto animal quanto vegetal, que convive de acordo com o clima e com o relevo daquele ambiente. Isso forma os biomas. Lembrando os biomas brasileiros, né? Vamos ver alguns aí, o bioma de Mata Atlântica, Araucária, Cerrado, Caatinga,
né? Pantanal, Mata Atlântica. Esses são alguns dos biomas, tá? E finalizando a nossa aula, enfatizando os níveis de organização, começamos ali, o elefante é uma espécie, é um organismo, tá? Então, esse organismo, essa espécie, quando ela se agrupa com indivíduos de mesma espécie, ela vai formar uma população. Quando essa população ela começa a interagir com outros organismos, até de espécies diferentes, tá? Como a gente vê nesse nível seguinte, no terceiro nível ali, os elefantes se relacionando com a zebra, já passa a ser uma comunidade, né? Já é uma relação um pouquinho mais complexa. E quando essas comunidades elas estão se relacionando com o meio ambiente, com os fatores bióticos e abióticos, né, uma relação mais complexa, nós chamamos de ecossistema. E todos esses ecossistemas existentes no nosso planeta vão formar então o último nível, o nível mais complexo, que é a biosfera, que é o nosso próprio planeta. Ok, pessoal? Então, a nossa aula hoje ela se encerra, né? Aqui tem um mapa mental para ajudar vocês a fixarem melhor os conceitos. Aconselho vocês mesmo produzirem os próprios mapas mentais, né? Ou mapa conceitual, como queiram, né? Fazer seus resumos, isso ajuda bastante no estudo de vocês, tá? Fiquem bem, fiquem em casa se possível. Se estiverem aqui para a rua, usem máscara, se cuide, tá? Até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!